Fala galera aí do nono ano, tudo tranquilo? Vamos começar hoje mais uma aula de geografia e primeiramente eu queria saber como é que vocês estão, que a gente conversasse sobre isso um pouquinho no chat, como é que está sendo os dias para vocês, como é que vocês estão, como é que foi de final de semana, vocês estão se divertiram, não se divertiram, fizeram alguma coisa de interessante em casa. Por aqui tá tudo bem, eu tô de quarentena completa, né? Não tô saindo para praticamente nada. Saio só pro básico mesmo, que ir ao mercado quando precisa, né? E nem sempre eu tô indo ao mercado, a maioria das vezes eu tô pedindo coisas do mercado em casa, né? Delivery, mas quando fica muito caro, porque os mercados delivery são um pouco caros, quando fica um pouco puxado de grana, assim, aí eu vou a algum mercado usando máscara, tentando me cuidar ao máximo e cuidar de quem a gente ama, né? E espero que vocês estejam fazendo o mesmo também. Se cuidando, ficando em casa, só saindo quando for extremamente necessário, porque é o momento que a gente vive está pedindo isso, né? A gente precisa ficar em casa, a gente precisa se cuidar, porque a pandemia, a gente tá no meio de uma pandemia, tem muita gente morrendo, e o que a gente pode fazer como cidadão é ficar em casa, se cuidar e cuidar de quem a gente ama, beleza? Hoje a gente vai começar a aula dentro desse panorama que vocês já estavam estudando com a professora Ana Lúcia, né, do continente asiático. Estavam falando um pouco sobre a China e hoje a gente vai começar a falar sobre a Índia. Vai começar bem devagarinho para vocês começarem a entender essa cultura tão diferente, né, porque é uma cultura por exemplo, se a gente for estudar, sei lá, sobre a Argentina, sobre a América do Sul, é uma cultura muito parecida com a nossa, né? Tem diferenças, mas é uma cultura semelhante à nossa, é uma cultura ocidental. A gente, quando começa a falar de China, aos pouquinhos a gente vai perceber que tem muitas diferenças, né? E se a gente não tratar com cuidado isso, se a gente não dedicar um certo tempo, vai ficar um pouco vago, vai ficar um pouco difícil da gente entender esse contexto tão diferente do nosso que a gente está acostumado. Beleza? Eu vou trocar aqui a tela para a gente ir para a apresentação de PowerPoint, depois eu vou mostrar um videozinho bacana para vocês, ok? Então, galera, dando continuidade aqui com o nossa apresentação de PowerPoint, né, os slides. Vamos começar. A Índia, para a gente se situar um pouco, né, dessa cultura, dessa economia, dessa gente, dessa população, desse contexto geral da Índia, para a gente iniciar, a gente tem que entender que ele é uma potência mundial chamada de potência emergente, né, que ela tem uma economia muito forte e ela está em constante crescimento dessa economia, né? Por isso que a gente chama de emergente. O termo emergente quer dizer que está em crescimento, está emergindo, né? E ele é um país com uma grande extensão territorial. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito grande. A proporção do território dele, a área do espaço do país é absurdamente grande e a população também é absurdamente grande, né? É uma população aí de 1.300.000.000 e 41 de pessoas. Só para comparar, aqui no Brasil a gente tem cerca aí de 210 milhões de pessoas, segundo o censo. E a Índia tem 1.341.000.000, ou seja, é algumas vezes maior do que o Brasil. E uma população tão grande assim implica em muitas dificuldades, às vezes, da gente conseguir administrar um território tão grande com uma população tão grande, né? Primeira coisa para a gente começar a falar de Índia, a gente tem que entender um aspecto muito particular dessa região, né? Não só da Índia, mas como de alguns países vizinhos também, que é o chamado clima de monções. Toda a dinâmica da Índia, toda a dinâmica de agricultura, de produção de alimentos, de criação de gado, de criação
de animais, né, para fins comerciais, para fins de subsistência também, ela se dá baseado, né, nesse clima de monções. O que é isso? O que é o clima de monções? Basicamente, uma época do ano chove absurdamente, mas quando eu falo chover absurdamente, é realmente muita chuva, muita chuva. Desastres acontecem, alaga muitas áreas da Índia são completamente alagadas. E uma outra em paralelo a essa temporada de muita chuva, tem uma temporada de muita seca. Ou seja, é o clima de monções, nada mais é do que uma temporada de muita chuva e uma temporada de muita seca. Por que se dá isso? Eu trago esse esqueminha aqui, essa imagem, para a gente tentar compreender essa dinâmica, né? A Índia tá mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é a Índia. Todo esse espaço aqui, esse território é a Índia, né? Esse pedacinho aqui também. Aqui é a mesma coisa, né? Índia, 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 Índia. Beleza? Aqui, essa área em... Deixa eu mudar a cor aqui. Essa área em azul. Toda essa parte aqui é o Oceano Índico, ok? Durante o inverno, aqui ó, as chamadas monções de inverno, a gente tem um vento muito seco e frio, aqui ó, onde eu botei, ó, vento seco e frio, soprando aqui do Himalaia, das montanhas, em direção ao país, em direção ao continente. Olha só as setas apontando aqui. Esse vento frio e seco, ele traz uma seca muito grande para o país. Ele leva embora toda a chuva do país. Fica uma temporada muito grande de muita seca. Já na monção de verão, exatamente ao contrário. Os ventos quentes e úmidos do Oceano Índico sopram em direção ao continente, em direção, no caso aí, à Índia. E esses ventos quentes e úmidos levam uma quantidade absurda de chuva para o continente durante um bom período do ano. Então, toda a agricultura da Índia, toda a produção de alimentos é baseada nesse clima de monções. Eles não podem fazer absolutamente nada se eles não levarem em consideração o planejamento disso tudo, o clima de monções. Que nada mais é do que uma temporada muito seca e uma temporada muito úmida. E quando eu falo muito úmida, é úmida de verdade. Na próxima aula eu posso trazer para vocês algumas imagens mostrando... Ou vocês podem pesquisar na internet, né? Vocês estão aí com o celular na mão, com um computador, um notebook, um tablet da vida, vocês podem pesquisar e jogar no Google imagens, clima de monções, monções Índia. Vocês vão ver algumas imagens de que eu estou falando, né? Dessa chuva muito grande e depois dessa seca muito grande, beleza? Dando continuidade aqui, sobre a população e a urbanização, como é que se deu essa urbanização e como que é caracterizada a população do país indiano, da Índia. A população da Índia, como eu falei, tem lá 1.341.000.000 pessoas, né, uma população muito grande, e ela segue crescendo, ela não está estabilizada. Todo ano, todo dia que passa, essa população segue crescendo. E tem estimativas de que qual é o país que tem mais pessoas no mundo? Vocês sabem? A China, né? E tem algumas estimativas que dentro de 20 anos a Índia vai conseguir ultrapassar o número de população da China, o número de pessoas da China, né? Dando uma olhada aqui, ó, no slide, como eu falei, ó, a população da Índia segue aumentando muito o seu número, né? E o governo ele vem tentando fazer um controle de natalidade. O que é isso? Campanhas incentivando as pessoas a não terem tantos filhos. Entretanto, essa tentativa do governo ela não tem se mostrado tão eficaz nos últimos tempos, beleza? Por alguns motivos que a gente vai estudar mais à frente. E aqui eu já trago uma pista, né, sobre isso, que em muitos casos é decorrência das religiões muito tradicionais da Índia e elas serem pouco flexíveis em relação a isso também, beleza? E há também na Índia, gente, o que a gente chama de um desequilíbrio populacional, no que eu chamo de... não é eu falei que na Índia tem muita gente, mas não é
em toda a Índia que tem muita gente. A população ela é concentrada em algumas partes da Índia. Tem partes que tem quase ninguém e tem partes da Índia que tem muita gente. E por que se dá isso? Muitas vezes a gente consegue perceber na Índia uma concentração nas margens dos rios, né? No principal rio indiano, que é o rio Ganges, né? Então, a população ela se concentrou muito nas margens, ao longo de toda a extensão do rio Ganges, devido à oferta de água, né? Você tem uma água ali com facilidade, e o solo ser muito fértil. E a parte da Índia que tem menos concentração de população, é a parte mais ao norte da Índia, onde a gente tem uma cadeia montanhosa muito grande, dificultando a construção de moradias, o acesso à água e outras coisas do tipo, beleza? E eu coloco aqui também que a Índia possui uma grande desigualdade social. Ao mesmo tempo que a gente percebe na Índia um grande desenvolvimento tecnológico, tem muitas pessoas desenvolvendo tecnologia na Índia, equipamentos de ponta, a gente vê um dos maiores índices de mortalidade infantil, um dos maiores índices de pessoas passando fome, de pessoas sem moradia. Aos pouquinhos a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor isso. Desculpa eu estar coçando o nariz o tempo todo, que eu estou um pouco alérgico, ok? Dando continuidade aqui, a gente vai começar a falar sobre um pouco dessa diversidade cultural presente na Índia, para a gente poder entender, porque para a gente entender como a Índia é hoje, a gente tem que voltar um pouco no passado, né? Porque voltar no passado, óbvio, voltar só pode ser no passado. A gente tem que voltar um pouco no tempo, porque para a gente compreender essa diversidade cultural, para a gente compreender o porquê da Índia ser assim hoje, a gente tem que olhar um pouco de como ela era antes, né? Para a gente entender essa desigualdade social, para a gente entender essa população enorme do jeito que ela é, beleza? E um dos aspectos mais importantes para a gente desenvolver e entender o que é essa desigualdade social na Índia, a gente tem que lembrar o que é a sociedade de castas, né? Que eu coloco aqui, que é um sistema de organização social que classificava as pessoas segundo a cor da pele e o grupo em que nascia. Eu coloco no passado aqui, classificava, porque legalmente, judicialmente, pela lei, hoje em dia, não existe mais a sociedade de castas. Você não pode mais julgar ou classificar um ser humano na Índia de acordo com meio que com a classe social que ele vive. Entretanto, no dia a dia, as pessoas ainda levam em consideração esse tipo de separação. E eu vou trazer para vocês aqui um videozinho explicando um pouco sobre como funciona essa sociedade de castas e como que isso influencia até hoje o dia a dia, a dinâmica populacional, a dinâmica de convívio das pessoas e como isso influencia essa desigualdade social tão grande que a gente percebe na sociedade indiana, beleza? Castas sociais, elas têm origem num termo em sânscrito chamado Varna. Esse termo em sânscrito significa pureza. E o conceito de castas ele está vinculado ao conceito de castidade, ou seja, de pureza. Se nós formos levar em consideração a sociedade indiana, principal exemplo das castas sociais, nós temos várias definições e formas de divisões sociais dentro desse sistema de casta. Nós temos os brahmanes, que são sacerdotes, nós temos os kshatriyas, nós temos os vaixas, nós temos os sudras e nós temos os párias, que seriam as pessoas que estariam abaixo das castas sociais. O sistema de castas hoje, ele já teve muita força no passado, do ponto de vista jurídico, na África do Sul e na Índia. Hoje, na África do Sul e na Índia, as castas sociais, do ponto de vista legal, jurídico, não existem mais. Mas as castas ainda são questões culturais muito fortes nessas sociedades. Na África do Sul, haviam as castas, ou seja, divisões de classe social entre brancos e negros. E na Índia, sempre foi levado em consideração um sistema de superstições baseados no hinduísmo, onde as pessoas de uma casta não poderiam se relacionar, por exemplo, com pessoas de outras castas. Então as castas sociais, elas não permitem mobilidade social. Quando você nasce numa casta social,
a tendência é que você morra naquela casta. Também existem as castas sociais. Na Índia, por exemplo, eles utilizam as castas como uma divisão social importante na sociedade hindu. Mas o sistema de divisão por castas foi declarado ilegal em 1950, na época da independência. O sistema, que antes era uma tradição, passou a ser visto como desigualdade social e preconceito. Na Índia, o sistema funciona seguindo uma pirâmide de hierarquia. Primeiro vem os Brahmanes, que é a casta mais alta, formada por pensadores, pessoas consideradas próximas aos deuses. As profissões exercidas por eles são sacerdotes, pensadores e filósofos. Depois vem os Kshatriyas, que são os guerreiros. Exercem profissões como soldados, policiais e administradores. Em seguida, os Vaishyas, que são os comerciantes. E por último, os Sudras, os mais pobres, que são os camponeses, artesãos e operários. Fazendo uma relação do sistema de castas com a nossa realidade hoje, os Brahmanes seriam os religiosos, como os padres, responsáveis por celebrar rituais religiosos. Os Kshatriyas seriam os políticos e a sociedade militar. Os Vaishyas, os trabalhadores que ralam vendendo suas mercadorias. E os Sudras são os que têm o trabalhão mais pesado, com a força física. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo explicando sobre o que são as castas, como é que funciona isso? A primeira coisa que me vem à mente quando eu penso isso é, caramba, será que eles estão querendo classificar as pessoas? Será que eles estão querendo classificar em pessoas melhores ou piores? Pessoas que estão acima e pessoas que estão abaixo? Porque é um preconceito que acontece que as pessoas, né, quando isso ainda é uma prática na Índia, né, só que não é mais uma prática legal, não é uma prática que está dentro da lei, só que isso ainda acontece. E eu fico tentando trazer um paralelo aqui com o nosso país. Será que aqui a gente vive uma sociedade de castas? Será que aqui a gente tem uma separação das pessoas? Será que aqui a gente consegue perceber? Será que alguém tenta impor pra gente que tem pessoas melhores ou piores? Trabalhos que importam mais e trabalhos que importam menos? Eu posso dizer que um médico é mais importante do que um lixeiro? Existe isso? Se não existisse médico, seria ruim? Seria. Se não existisse lixeiro, seria ruim? Seria. Qual é a função do médico? Cuidar das pessoas. Se alguém está doente, vai até um médico. Cada um tem uma especialização, ortopedista, cardiologista. Qual é a função do lixeiro? Recolher o lixo das ruas. Isso não é importante? Você já se imaginou saindo de casa e tendo uma montanha de lixo? Você já se imaginou quebrando uma perna e não tendo um médico, um ortopedista? Não dá para imaginar esse tipo de coisa. E me parece, então, que essa divisão entre pessoas melhores, pessoas piores, trabalhos melhores, trabalhos piores, essa divisão entre a cor da pele, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, você colocar algum tipo de juízo de valor em falar que pessoas negras não merecem tanto a vida quanto pessoas brancas, que é uma discussão que a gente está tendo muito hoje em dia, né? Não sei se vocês estão acompanhando o rapaz negro que foi morto nos Estados Unidos pelo policial, e a campanha que está sendo feita, né, que estão indo para as ruas se manifestar, que estão usando a hashtag no Twitter, né, vidas negras importam. Então eu acho muito importante a gente, durante esse estudo que a gente está fazendo sobre a Índia, esse começo, né, que a gente está refletindo um pouco e tentando entender um pouco sobre essa cultura que a princípio parece tão diferente, né, da sociedade de castas, as pessoas divididas em pessoas melhores, em pessoas piores, e na Índia, essas castas, a pessoa de uma casta ela não pode às vezes nem conversar com a outra, né? Não pode ter um contato com a outra. Uma pessoa de uma casta não pode casar com uma pessoa de outra casta. Elas só se casam, só se relacionam com pessoas da mesma casta. E eu fico tentando fazer um paralelo entre essa sociedade de castas da Índia com a nossa sociedade.
Será que aqui no Brasil, onde a gente vive, tem preconceito? Vocês acham que tem? Será que aqui a gente divide as pessoas meio que inconscientemente entre pessoas melhores ou piores? Pessoas que merecem mais respeito ou não? É uma reflexão que eu quero fazer com vocês. E eu queria que vocês fizessem também uma atividade, que vocês desenvolvessem uma redação, certo? Sem máximo, sem mínimo de linhas, que cada um tem uma capacidade, né? Tem gente que precisa de mais linhas para desenvolver uma ideia, tem gente que precisa de menos linhas para desenvolver uma ideia. Então fica a cargo de vocês, mas eu quero que seja uma redação, dessa vez que seja um texto mesmo, e que nesse texto vocês falem um pouco se aqui no Brasil a gente tem uma, entre aspas, sociedade de castas, que vocês reflitam sobre isso nesse texto. Falando dessa divisão social, se tem preconceito, se não tem, se vocês já passaram por alguma situação presenciando algum tipo de preconceito, presenciando algum tipo de divisão entre pessoas, certo? É uma atividade para a gente refletir o que a gente pode ver de semelhante na sociedade de castas com a sociedade brasileira, com o país que a gente vive, beleza? Vamos pensar isso junto no chat e vocês, assim que a gente terminar de refletir um pouco sobre isso, a gente já pode começar a fazer, beleza? Abraço, gente. Até mais. A gente se encontra aqui no bate-papo. Valeu, abraço.